Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam bem-vindos para mais um culto doméstico. Nessa quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, e setembro já chegou. Setembro para nós, batistas brasileiros, é mês de missões, missões nacionais. E durante setembro e outubro traremos mensagens, tentaremos trazer alguns missionários e sempre apresentando os novos desafios do nosso grande Brasil, que existem ainda muitas demandas para salvar novos irmãos, novos discípulos de Jesus. Setembro também é a chegada da primavera, esses ciclos da criação de Deus, da natureza à nossa volta, que nos ensina muita coisa. Seja muito bem-vindo, eu espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado. Se você ainda não orou, dá uma paradinha aí, vai orar, ou depois desse culto, desse momento de estudo bíblico, faça isso. E a nossa oração sempre é que essa mensagem possa encorajar você, desafiar você, fortalecer, confortar, exortar, para que nós, como filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, cheguemos à estatura de varões e varoas perfeitos em Cristo, como nos ensina a sua palavra. Nesse momento, então, nós vamos ler a palavra do Senhor. A Rose vai ler, e que se encontra em Isaías, no Salmo 34, Lamentações de Jeremias, outro texto em Isaías, e também o louvor Descansarei. E daqui a pouquinho eu volto para a gente estudar um pouquinho a Bíblia, ok? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que tu és Deus.
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Então, meus irmãos, como é bom louvar ao Senhor. Trovões, tempestades, chuvas, o mar, todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E no texto que vocês leram, são textos muito importantes que nos fazem refletir sobre a nossa vida aqui na terra, sobre a soberania de Deus, sobre como Deus vai usando os seus servos no decorrer da história. Na primeira parte que vocês leram, que é em Isaías 48, vale ressaltar que Isaías, um dos maiores profetas que nós temos na palavra do Senhor, ele tem um livro longo, 58 capítulos, se eu não me engano. Ele era um homem muito culto, seus escritos são muito apurados. Ele pertencia à elite, digamos assim, do povo de Israel, sua família. Ele estava ali bem próximo do rei, bem próximo do templo, e ele vai denunciar muitas coisas, ele vai profetizar muitas coisas. E nesse ambiente que foi escrito aqui, é necessário que a gente entenda quando ele diz assim, assim diz o Senhor, né? É uma grande expressão poderosa que só quem podia dizer isso eram os profetas de Deus, mais ninguém. E o profeta só tinha Deus, como vocês já me ouviram falar muito. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo. De cara aqui, nós temos atributos de Deus, qualidade de Deus, e ele fala que ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, não existe outro. Ele é o dono. Assim que funciona no reino. Não existe democracia no reino de Deus. Existe um rei que é Jesus. Existe a constituição desse reinado, que são as Sagradas Escrituras. E nós somos filhos, somos súditos, somos servos, somos príncipes, princesas, herdeiros, diante de um reino maravilhoso e extraordinário, que não tem nada a ver com esses reinos, governos, impérios que a gente viu e vê nos dias de hoje. E ele é redentor, porque ele salva, ele é santo. Se ele é santo é porque nele não existe o pecado. Quando ele vai escrever isso, ele vai dizer assim, o Senhor ensina o que é útil. Então, quando nós encontramos a palavra do Senhor, nós encontramos vários textos, vários mandamentos, vários estatutos, como diz no Antigo Testamento, ensinos que vão nos nortear para que possamos ter uma vida aqui na terra abençoada e feliz. No entanto, o pecado habita em nós. O pecado habitando em nós faz de nós, muitas vezes, pessoas desobedientes. No contexto do Antigo Testamento, muito mais ainda. Então ele diz assim, ensina o que é útil, ele guia pelo caminho certo. Se você esteve domingo passado no culto, nós tivemos uma linda celebração, a ressurreição de Cristo, estávamos à mesa do Senhor, e eu preguei sobre o Salmo 23, e do Senhor que é o nosso pastor. Né? Ele é o nosso guia, ele nos guia por águas tranquilas, ele nos guia por pastos verdejantes, porque ele sabe o caminho. Mas muitas vezes as ovelhas rebeldes não querem ir para onde Deus está mandando ir e sofrem com isso. Isaías aqui está dizendo ao povo que era desobediente, estava vivendo um contexto nesse sentido. E ele está dizendo assim, por que vocês não me ouviram? Tudo isso, irmãos, levava para o cativeiro. Tudo isso levava para perseguições de outros povos. Deus permitia que outras nações viessem e destruíssem o povo, ou pelo menos deixassem os escravos, por causa da idolatria. O caminho certo. Aí tem um momento que ele vai dizer assim, uma expressão do Senhor. Se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos. Se vocês tivessem ouvido ao profeta, já os que tinham os escritos da lei naquela época, princípios e valores que norteiam. Aí ele vai fazer uma comparação, que se vocês tivessem, vocês iam viver em paz como um rio. Então aqui o profeta está falando assim, o que é o rio?
Primeiro, o rio tem água. O rio tem aquela continuidade, aquela correnteza perene que vai levando sempre água em direção ao mar. O rio tem vida, na sua volta, dentro dele. Se você já teve a oportunidade de sentar às margens de um rio ali observando, ele traz tranquilidade, ele traz paz. Então, essa paz, ele está falando assim, comparando ao rio, a continuidade dela. Mas muitas vezes as pessoas não ouvem o Senhor e talvez você esteja vivendo um tempo que você não está ouvindo a palavra do Senhor, não está sendo obediente, está ouvindo pipipi dos outros, de gente que não é crente, de gente que está no mundo, ou de religiosos e fariseus que estão dentro das igrejas. Ouve o Senhor, ouve o bom pastor e ouve aqueles que são porta-vozes, que são arautos de Deus, do rei, para falar isso para você. Se você é minha ovelha, tu sabe disso. Se você conhece meu ministério, sabe disso. A gente prega a palavra do Senhor e vai vivendo ela todos os dias. E como é bom viver a paz do Senhor. Ele vai dizer que se eles tivessem ouvido o Senhor, seria a justiça como as ondas do mar. Por que ele está dizendo isso? Todos nós, cariocas aqui, já fomos à praia e quando a gente fica parado lá e vendo, vem aquelas ondas fortes e batem ali. A justiça de Deus que é forte, a justiça de Deus que está em todo lugar. Então você vê aqui o profeta fazendo comparações da criação de Deus e todos os rios vão para o mar. Toda a água que a gente tem nesse planeta todo faz um movimento extraordinário. E aí quando o rio, a água doce vai para o mar, se mistura com a água salgada, depois vem a evaporação, vira chuva e tem um ciclo eterno, maravilhoso de vida. Mas a gente tem que ouvir o Senhor. Muitas vezes você não tem paz ou não vê a justiça de Deus ou ela não chega até você porque você não ouve o Senhor. Ouça no dia de hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a gente vai para o outro bloco, no Salmo 34, conhecido por todos nós, diante das lutas que todos nós vivemos, nós vamos aprender aqui que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, né? Como eu falei no domingo passado também, sobre atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, Ele não comunica para a gente. Eu não sou onisciente, nem onipotente, nem onipresente, né? Deus é. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos, e os ouvidos deles atentos ao clamor. Então, sempre quando você precisar de ajuda, qual é a primeira pessoa que você vai procurar? O pastor? Não. Ah, sua mãe, seu vizinho, seu marido, sua esposa. Eu aqui não estou pregando ou ensinando nenhum tipo de conflito familiar, não, nem na igreja. Você precisa buscar o Senhor. Chegou alguma notícia, bateu alguma dúvida, você precisa resolver alguma situação, você vai orar ao Senhor. Porque orando ao Senhor, colocando diante do Senhor, Deus vai usar pessoas à sua volta, Deus vai preparar pessoas para que possam ser respostas de oração. Então não mude isso. Às vezes as pessoas procuram tanta gente à sua volta e no final ele vai pensar no Senhor, vai orar. Então se você está vivendo algo parecido com isso, busca o Senhor, depois do culto, vai orar, coloque diante do Senhor. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre você, se você é justo. Que justiça é essa? De Cristo Jesus na cruz do Calvário. A graça, não existe outra. Perfeito? Não existe bonzinho no céu. Quem vai para o céu são os maus, os bonzinhos vão para o inferno, que acham que são alguma coisa. Para o céu vão os maus, que se arrependem, que confessam os seus pecados, sabem o que são, todos nós. E a religião esconde essas pessoas. Então, diante disso, desse texto, ele vai que, dentro desse ambiente, que mesmo fazendo a vontade do Senhor, confiando no Senhor, nós vamos viver aflições. O mundo é manchado pelo pecado, aflições diretas que nos atacam, e indiretas, quando pode ser uma família, a sociedade, o vizinho. Todos os dias nós temos notícias
de desgraça, de corrupção, de violência. A gente vive numa cidade, nossa, não é fácil ser carioca, não. Diante disso, irmãos, o texto nos garante, todas as vezes que nós encontramos texto na palavra de Deus que tem promessas, elas vão acontecer. E o salmista vai dizer que de todas elas o Senhor nos livra. Só que nós vamos viver algumas aflições, e nesses momentos de aflições, ou de aflição, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos amadurecer, crescer, nós vamos aprender determinadas coisas. E isso porque o Senhor está conosco. Pessoas injustas sempre estarão à nossa volta, pessoas que mentem, que nos atacam, pessoas que querem nos destruir, faz parte. E se não tem pessoas que fazem isso contra você, você tem que rever sua fé, porque quando você vive o Evangelho, vive a verdade do Senhor, essas pessoas se levantarão. E nós precisamos então buscar no Senhor e Ele vai nos livrando. Vou então dar um testemunho para você aqui, porque quando eu falo da minha vida e você conhece a minha história, é algo que possa ser similar ao que você está vivendo ou já viveu. Essa semana, alguns dias atrás, eu encontrei num determinado lugar com pessoas que em determinado momento da minha vida fizeram mal a mim, fizeram mal à minha família. E isso gerou muita aflição, muita tristeza e muita dor. Fazia muito tempo que eu não me encontrava com essas pessoas, não as via. E nesse dia eu as encontrei, eu as vi no mesmo ambiente. E todos nós sabemos que quando nós temos coisas no coração que ainda não foram curadas, quando a gente vê determinadas pessoas, vem assim uma pontada nas entranhas, no estômago, e aquilo te abate, aquilo te abala. Como se você estivesse vivenciando aquilo lá atrás que as pessoas fizeram com você. Já aconteceu isso contigo? Comigo também várias vezes. No entanto, nesse dia que eu encontrei essas pessoas nesse mesmo lugar, eu senti paz. Eu não senti uma aflição, eu não tive nenhum sentimento por essas pessoas fora do que a palavra de Deus diz, e pessoas pelas quais eu nunca fiz nenhum mal. No entanto, é para a gente entender que diante das nossas aflições, Deus está nos contemplando quando nós vivemos na justiça, e Ele vai nos capacitando, nos fortalecendo, nos curando. Então, coloque diante do Senhor, sempre em oração, porque Deus responde os seus filhos e vai nos livrando de todas as aflições. Deus vai me livrando, Deus sempre me livrou no decorrer da minha história. E você também, eu não sou melhor do que você e vice-versa. As nossas vidas se misturam, os nossos testemunhos de fé, eles nos fortalecem. Quando a gente vai para outra porção da palavra do Senhor, está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, esse livro é muito interessante porque é o choro do profeta, né? Por isso que ele é chamado de profeta chorão e o livro chamado de Lamentações. Não é murmuração, irmãos, é lamento, é choro, é dor. Nesse capítulo 3 tem um texto muito interessante que ele diz assim: olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Cuidado com as memórias ruins lá de trás que ficam te adoecendo. Traz esperança ao seu coração. Ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Por causa disso, nós não somos consumidos. Então, louvado seja Deus que quando o sol se levanta, quando nós abrimos os nossos olhos, quando o Senhor nos acorda para um novo dia, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Louvado seja o nome de Deus por isso. E aí ele vai dizer em que contexto? Um contexto de desobediência do povo. Esse evento aqui, o povo está indo para o cativeiro. E aí o profeta Jeremias é o profeta que vai dizer que o povo precisava se arrepender. Por isso que é lamento e choro, porque o povo não se arrependeu. E Deus falou assim, diz para o povo que eles vão para o cativeiro e ficarão lá 70 anos. Isso vai acontecer, irmãos, quando Nabucodonosor vai chegar, a Babilônia vai chegar com todo o poder e Deus permite que o povo seja escravizado e destruído. Parte do povo destruída, parte escravizada. E o profeta vai junto. O profeta não se livra. Líder não se livra. O pastor não se livra quando vem coisas sobre o povo e o pastor sofre por causa do rebanho, como Moisés sofreu por causa do povo no deserto. Então Jeremias, nesse lamento e dizendo para o povo
E os falsos profetas diziam, não, Jeremias é mentiroso, vamos ficar só lá uns 2 anos. Jeremias foi esbofeteado, irmãos. Eu sei o que é tentativa de agressão. Foi chamado de mentiroso, ele foi preso. Mas não tem problema. As pessoas vão batendo de frente com Deus. E o tempo vai passando e o povo ficou lá 70 anos. Depois o povo volta, uma nova geração. Lembra-se disso. Aí ele vai dizer o seguinte, mesmo diante de todo o cenário difícil, ele vai dizer assim, a minha porção é o Senhor. A porção aqui é como se ele dissesse isso aqui, a minha terra é o Senhor. Onde eu estiver, o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha terra. O Senhor é a minha tenda. O Senhor é o meu pão. O Senhor é a minha água. O Senhor é a minha vida. Ele vai dizer assim, diz a minha alma. Ele está falando de algo profundo. Ele está falando de algo, de um relacionamento com o Senhor. Diante disso, ele vai dizer assim, já que ele é a minha porção, esperarei nele. Você tem esperado no Senhor? Nós, irmãos, esperamos em Cristo sempre. Esperamos a justiça de Deus, as respostas do Senhor, a cura do Senhor, a restauração de uma família, o retorno de um filho, a consolidação de um casamento, a cura, enfim, é sempre no Senhor. Vivemos em tempos de eleições, nós precisamos votar, sim, vamos escolher um vereador, tomara que Deus nos dirija a escolhermos vereadores que sejam honestos, simplesmente para cumprir a bendita da Constituição e os documentos que norteiam a nossa cidade, né? O prefeito, enfim. Mas não adianta ficar esperando neles. Ah, vai melhorar quando o fulano de tal governar, quando de esquerda governar, de direita governar, de centro-esquerda, de centro-direita, o do centrão, os conservadores, os progressistas, um monte de palavras que muitas vezes não significam nada. Porque a maioria desses políticos, eles são hipócritas, mentirosos e desonestos. Nós esperamos no Senhor. Se você está aguardando uma resposta de Deus, uma bênção do Senhor, ou que seja, continue esperando. Ah, pastor, faz muito tempo. Não se preocupe com o tempo. Adore o Senhor, louve a Deus, esteja na igreja, celebre a fé, fale do amor de Deus, mesmo que por dentro você esteja chorando, que você esteja se lamentando, mas o Senhor é a nossa porção. Quando então nós seguimos aqui o finalzinho, quando lemos o pedacinho de Isaías 32, ele vai falar um pouco, ele vai dizer sobre o efeito da justiça, será a paz. Irmãos, onde existe justiça, existe paz. É isso que o apóstolo Paulo fala do reino, que o nosso reino é de paz, alegria, de paz e justiça. E você pode misturar as três. Eu sempre falo isso, né? Repito isso. Onde existe paz, existe alegria. Onde existe alegria, existe justiça. Onde existe justiça, existe paz. E você faz esse embaralhado dessas três palavras. Elas se completam. Ele vai dizer que o efeito da justiça será a paz. E o fruto dela, repouso e segurança. O que Isaías está falando aqui para o povo, que envolvia o que eu já falei no início, é a desobediência, os acontecimentos. E que mesmo que haja, irmãos, dificuldades à nossa volta, o Senhor vai nos dar repouso e paz. Aí ele vai dizer para o contexto, o meu povo habitará morada de paz, quietos e em segurança. Lugar quieto. Você gosta disso, não gosta? Eu gosto. Quando eu tenho oportunidade, desde a roça lá onde eu gosto muito, de repente no mar, de repente numa caminhada, ou às vezes em casa, não é? Quando a casa está quieta, a quietude nos faz ouvir a voz do Senhor, e é bom que você invista em momentos de solitude com o Senhor, porque a gente nunca está sozinho, irmãos. Às vezes podemos viver momentos de solidão, mas nunca estaremos sozinhos. Então, nessa noite, nesse dia, quando nós refletimos sobre a palavra do Senhor, nunca esqueça de que o Senhor nos ama de forma incondicional e intencional. O nosso pastor, né? O nosso Senhor é o nosso pastor, nada nunca nos faltará. E se você anda com Jesus, você sabe o que eu estou dizendo. Tem muita gente por aí
que vive muitas coisas, tem um discurso religioso, já foi membro de igreja, mas não é ovelha de Jesus. Aí murmura, reclama, vai para a rede social, não sei o quê, papapá. Você não vê a palavra de Deus se cumprir nessas pessoas. E a Bíblia diz sobre isso. Então, nessa noite, quando nós refletirmos sobre esse texto aqui, de quem é o Senhor, de quem é o nosso Redentor, de quem é o Santo, é Cristo Jesus, que é a encarnação de Deus na terra e que nos deixou, vida, nos deu vida e vida em abundância. Amém? Lembrando, irmãos, que estaremos em missões nesse mês. No final do mês, dentro do tema missões, nós teremos uma peça. O pessoal da Cia Logos vai vir com uma peça chamada Semeadores. Bote na sua agenda, último domingo, dia 29. Convide pessoas. A Cia Logos já veio 3 ou 4 vezes e será uma boa oportunidade de reflexão, de adoração ao Senhor. Em relação ao nosso desafio orçamentário, vivemos períodos bem apertados, enxutos. Todo recurso tem sido utilizado com todo carinho, com toda devoção, submissão ao Senhor. Se você é membro ativo da PIB de Cascadura, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você nos acompanha e quiser participar dos projetos da igreja, vai aparecer aí o Pix. E graças ao Senhor, estamos cumprindo a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. E já estamos preparando os 91 anos. Em dezembro, com a bênção do Senhor, dia 18, vai ser uma quarta-feira. E teremos ali irmãos conosco, visitantes, celebraremos com muita alegria e já lançaremos projetos para o centenário, rumo ao centenário. Um planejamento de 10 anos para que Deus possa revelar a vontade dele nesse tempo da PIB de Cascadura. E assim a gente tem trabalhado muito pela graça do Senhor, e a PIB de Cascadura é uma igreja alegre, festiva, missionária, uma igreja em comunhão com o Senhor, uma igreja que tem feito diferença na vida das pessoas, porque Jesus é o pastor dela, e aquele povo que está lá e você faz parte disso tem servido com alegria. Amém? Vamos louvar ao Senhor cantando Tua Igreja Canta. Amém? Boa semana para você, e se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Vamos adorar o Senhor.